Prezados alunos das minhas turmas do primeiro ano dos cursos de Administração e Mineração, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando agora a nossa aula do dia 2 de junho, sobre funções químicas. Essa aula do dia 2 de junho é a parte 3 do capítulo Funções Químicas. Nós já iniciamos nas 2 semanas anteriores e nesta aula do dia 2 de junho nós encerramos o nosso assunto e também estará disponível para vocês, neste dia 2 de junho, o questionário sobre funções químicas. Ok, gente? Tá? O formato do questionário é exatamente o mesmo do anterior. 3 tentativas, o tempo de duração para cada tentativa de 1 dia, ok, gente? Tá? E o valor desse questionário são 13 pontos. O anterior eram 10, esses são 13 pontos. Muito bem. Então, sem perda de tempo, vamos já direto lá para... Eu preparei um resumo daquilo que a gente já viu nas aulas anteriores e também do que vai ser abordado na aula de hoje, que são os ácidos, os sais e os hidretos. Muito bem. Nas aulas anteriores, nós iniciamos o nosso assunto funções químicas falando de um parâmetro chamado de número de oxidação, chamado de NOx. O que é o NOx? O NOx, como nós já estudamos, né, representa a carga elétrica positiva ou negativa que os átomos adquirem quando formam um composto. Então, nós vimos lá nas aulas anteriores que determinados elementos químicos, seus átomos, têm cargas elétricas muito bem definidas, né? É o caso do nosso amigo oxigênio, aquele. O oxigênio, a carga elétrica dele, quando ele forma compostos, é de -2. Ele assume carga negativa -2, porque ele é um átomo que tem, o átomo do oxigênio tem grande tendência em receber elétrons. Todo mundo sabe que elétrons têm carga negativa. E o átomo de oxigênio, ele tende a receber 2 elétrons na sua camada de valência. Então, a carga elétrica dele, que o átomo de oxigênio assume ao formar compostos, é -2. Assim como o hidrogênio, o elemento hidrogênio, aqui o símbolo dele é H, a carga é +1. Tem exceção? Tem. Algumas exceções tem, tá? Mas a carga elétrica principal do hidrogênio, nos seus compostos, quando ele forma compostos, é +1. O oxigênio é -2. Já outros elementos químicos, esses valores, gente, estão lá na tabela de NOx que está na apostila de vocês, tá? E que nós já falamos dela nas aulas passadas. Então, para resolver, por exemplo, esse exercício aqui, a gente tem que consultar aquela tabela. Só que tem alguns outros elementos químicos que apresentam diversos valores de NOx. Ou seja, quando formam compostos, esses outros elementos químicos podem ter mais de um valor de NOx. É o caso, por exemplo, do ferro. O ferro é um metal, lá do meio da tabela, é um metal de transição, ok? Que forma compostos com as cargas elétricas +2 e +3. O ferro é um cátion, né? Tem carga positiva. Então, vai depender do elemento químico. E qual é o nosso interesse nesse estudo? É saber identificar essas cargas elétricas, porque isso vai ser importante agora na sequência. Bom, eu pus aqui 2 exercícios, né, de cálculo do NOx. Essa substância que aqui está, ó, é o
ácido carbônico, nós vamos voltar, inclusive, a falar nele hoje, tá? A molécula do ácido carbônico, olha lá, assinalado lá, são 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de carbono e 3 átomos de oxigênio. Aí, o exercício é o seguinte: quais são as cargas elétricas desses elementos químicos aqui no ácido carbônico? Para resolver essa pergunta, a gente tem que lembrar lá da aula passada que numa molécula, a soma das cargas elétricas positivas e negativas vai dar sempre 0. Ali, ó, a mãozinha lá do lado direito. Ó, tá? Então, a soma dessas cargas elétricas aqui, ó, hidrogênio, carbono, oxigênio, tem que dar 0. Então vamos lá, é fácil. Vamos montar uma equação do primeiro grau. Tem quantos átomos de hidrogênio aqui? 2. Cada um deles vale mais 1. Então fica 2 vezes mais 1. Olha lá. Aqui nessa molécula tem quantos átomos de carbono? 1 só. Então, nós vamos chamar de X, uma incógnita X, mais X. Ok? Mais oxigênio. São quantos átomos de oxigênio? Olha lá, ó, são 3 na molécula. Então, cada átomo de oxigênio, cada um deles tem carga menos 2. Então, 3 mais 3 que multiplica menos 2. Então, fica 2 mais x menos 6 igual a 0. Porque a soma das cargas positivas e negativas obrigatoriamente tem que dar 0. Obrigatoriamente. Então, ficou simples. 2 mais x menos 6 igual a 0. Passa o 6 para o lado direito, o 2 com sinal trocado. X igual a 6 menos 2, x igual a mais 4. Que resposta é essa? Essa é a carga elétrica, é o NOx do carbono, tá? Nessa molécula. Olha essa outra fórmula aqui, ó. Essa outra fórmula aqui, ó. Isso aqui não é uma molécula, tá? A gente só pode chamar de molécula quando aquela estrutura é formada por ligações covalentes. São substâncias moleculares. Nessa substância aqui, isso aqui é um sal. Todos os sais são iônicos, as ligações aqui presentes são iônicas. Então, nós não podemos chamar isso aqui de molécula, isso é uma fórmula, tá? Bom, mas o problema é o mesmo. Esse sal aqui chama sulfato de alumínio. A fórmula dele é Al2SO4, no parêntese, 3. O que significa isso? Nessa fórmula tem 2 átomos de alumínio, tem 1 enxofre vezes 3, 3. 4 oxigênios no sulfato aqui, ó, vezes 3, 12. Ok? O alumínio é um metal lá na tabela com carga elétrica mais 3. O oxigênio, nós já sabemos, a carga elétrica predominante dele é menos 2. Mas o enxofre é um elemento químico lá da coluna 6A, é um ametal, que apresenta 3 cargas elétricas possíveis. 3, menos 2, mais 4 e mais 6. É só ir lá naquela tabelinha que está na apostila de vocês e olhar o enxofre lá na coluna 6A. Qual é a carga elétrica do enxofre nessa fórmula? Vamos calcular. Como é que se calcula? Eu tenho 2 átomos de alumínio vezes mais 3. Olha lá, 2 vezes mais 3, mais 6. Nós temos 1 átomo de enxofre dentro do parênteses vezes 3. Então, mais 3x. Olha lá, mais 3x. 4 átomos de oxigênio dentro do parênteses. Mas tem 3 do lado de fora que multiplica o parênteses inteiro. Então fica mais 3 vezes 4, aqui multiplica, vezes 4, vezes a carga do oxigênio.
a carga do oxigênio é menos 2. Olha lá, vezes menos 2. 3 vezes 4, 12. Vezes menos 2 dá menos 24. Então, o X aqui é a carga do enxofre, que nós vamos calcular por meio de uma equação do primeiro grau. Então, fica mais 6, mais 3x, menos 24. Jogo o 24 para o lado direito, troco o sinal. Pego o 6 aqui, joga para o lado direito, troco o sinal. Então, fica 3x é 24 menos 6. 3x igual a 18. X igual a mais 6. Esse é o NOx, ou seja, a carga elétrica do enxofre aqui nessa fórmula, aqui, né, nessa substância aqui, ó, sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio, gente, ele é muito usado em tratamento de água, né? Nessas estações de tratamento de água que as cidades possuem, né? O sulfato de alumínio ele é adicionado à água num determinado momento para coagular as partículas suspensas, aquelas partículas de barro, né? Aquela sujeira sólida, né? Aquelas mais finas. O sulfato de alumínio tem a capacidade de aglutinar essas partículas sólidas suspensas na água. Então, quando a água chega de um rio, por exemplo, na estação de tratamento lá de uma cidade, uma das etapas é essa, coagular essas partículas sólidas. É esse bacana aqui, ó, de alumínio. Muito bem. Então, ficou claro que NOx é carga elétrica. E numa substância, obrigatoriamente tem que ter carga positiva e carga negativa. Então, a primeira função que nós já estudamos, inclusive, estou aqui fazendo uma revisão, estamos fazendo uma revisão, foi a função óxido. A função óxido, o próprio nome já explica, é aquela substância formada por um elemento químico, aqui ó, nós estamos chamando de X, e o oxigênio. Então, é uma substância com dois elementos. Ela é uma substância, é um composto binário, tá? X e O. Esses óxidos, eles podem ser básicos, e vocês vão ler com mais detalhe, tá? Estou só revisando, lá na apostila de vocês. Se o X for um metal, E podem ser óxidos ácidos, se o X for um ametal. Metal está no meio e do lado esquerdo da tabela. Ametal está do lado direito, no alto, né? Cloro, bromo, enxofre, nitrogênio, né? Muito bem. Como é que eu faço a fórmula de um óxido? Escrevo o símbolo do elemento X, tá? Acompanhado da sua carga elétrica. Essas cargas estão lá naquela tabelinha, tá, gente? Lá na tabela. Naquela tabela de NOx, da apostila. Escreva o símbolo do oxigênio, com a sua carga elétrica, característica, duas cargas negativas. E, para fazer obedecer aquela regra, o número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas. Eu pego esse valor 2 aqui, multiplico aqui embaixo. Pego o valor X sem a carga, sem um sinal, multiplico aqui. Então, a fórmula geral é essa, X2OX. Quer ver? Vamos aplicar isso? Esse primeiro caso aqui, potássio. Potássio é um metal, lá da coluna 1A. Se você for lá buscar a carga elétrica dele, o NOx dele, é mais 1. O oxigênio é menos 2. Então, na hora de fazer a fórmula, o positivo, gente, é sempre à esquerda, tá? O negativo é à direita. Tá? O cátion à esquerda, o ânion à direita. Tem exceção? Tem. Vou mostrar mais tarde, mais à frente aí. Aí eu pego esse número 1 aqui, o valor 1, multiplico do lado direito. Pego o valor 2, multiplico aqui embaixo. Tanto é só olhar ali, duas cargas positivas, duas cargas negativas. Como é que fica essa fórmula? K2O. O 1 aqui não precisa escrever. Qual é o nome desse óxido?
óxido de alumínio. Que alumínio? Estou pensando aqui no alumínio. Óxido de potássio, tá? Vamos em frente. Vamos pegar esse segundo caso aqui, ó, zinco. Não sei porque que eu pensei aqui no alumínio, que vem na minha cabeça. O zinco, lá na tabela periódica, ele está na coluna 2B, 2B, lá no meio da tabela. Se você for lá, o zinco tem somente um valor de inox, esse valor aqui, ó. Assim como o potássio, tá? O potássio só tem esse valor, então o nome dele é simples de dar nome. Óxido de potássio. Morreu. O zinco também. Se você for lá na tabela, se vocês forem lá na tabela, vocês vão perceber que o zinco tem somente o valor mais 2. Não tem nenhum outro valor de carga elétrica possível. Então, o nome desse óxido vai ser também óxido de zinco. Mas como é que faz a fórmula? Pega esse número 2 aqui, joga aqui do lado direito, multiplicando o oxigênio. Pego esse outro 2 aqui, multiplico do lado esquerdo. Então, a fórmula fica Zn2O2. Olha lá. Zn2O2. Posso deixar assim? Não. Quando esses valores aqui forem valores, números pares, 2, 2, 2, 4, tá? 2, 6, tem que simplificar obrigatoriamente. Só tem um caso que não simplifica, que é da água oxigenada, né? Fora aquele caso da água oxigenada, que está lá na apostila de vocês, se esses valores, multiplicando embaixo aqui, ó, que a gente chama de índices, forem simplificáveis, números pares, tem que simplificar. Então tá 2, 2, corta, fica 1, 1. Óxido de zinco. Gente, o óxido de zinco tem uma aplicação industrial também enorme, tá? Ele é usado como pigmento de tintas, tem uma série de aplicações. É um sólido branco, fininho, né? Um pozinho fininho, branco, tá? Bom, agora vejam esses outros dois casos aqui. O caso do chumbo. Pb, o símbolo dele é Pb. Chumbo é um metal, está lá na coluna 4A da tabela, tá? Se vocês forem lá na tabela e buscarem o chumbo, vocês vão perceber que o chumbo tem duas cargas elétricas possíveis, mais 2 e mais 4. Aí, nesse caso, na hora de dar o nome, nós vamos ter que usar uma regra específica para ele, tá? Bom, mas antes de dar o nome, aqui do lado direito, antes de dar o nome, vamos fazer as fórmulas. Poxa, se o chumbo tem duas cargas elétricas possíveis, mais 2 e mais 4, isso significa que ele é capaz de produzir 2 óxidos diferentes. Então, vamos lá. Pega esse valor 2, joga aqui embaixo, do lado direito, olha lá. Pega esse outro aqui, valor 2, multiplico embaixo do lado esquerdo, olha lá. 2, 2, simplifica, tá? Simplifica, ok? Simplificou, 2, 2, ficou 1, 1. PBO. PBO, nesse caso... bom, vamos fazer o segundo, aqui embaixo. Aí para dar o nome daqui a pouco. Chumbo mais 4, oxigênio menos 2. Pego o valor 2, multiplico aqui à esquerda, pego o valor 4, multiplico aqui à direita, lá. Pb2O4, não pode deixar assim, tem que simplificar. Então, simplificando, fica 1 e 2, PbO2, os índices aqui são 1 e 2, tá? Aí agora, vocês estão percebendo que esses dois óxidos são óxidos do chumbo, ok, mas são óxidos diferentes. Então, na hora de dar um nome, o nome tem que ser diferente. Aí agora a gente vai usar duas regras. Uma delas é usando o sufixo oso.
esse sufixo oso aqui, e o sufixo ico. Oso é um sufixo para o menor valor, mais 2, olha lá, mais 2, e ico, olha lá, ico é o sufixo para o maior valor, mais 4. E mais, tem alguns elementos químicos, são só 4, tá? São só 4. Chumbo, ouro, cobre e enxofre. Quando a gente for usar esses sufixos oso e ico para esses 4 elementos, chumbo, ouro, cobre e enxofre, a gente tem que usar o nome direto da língua latina, do latim. Então, chumbo, lá no latim, é plumbum. Como é que fica, então, o nome desse óxido aqui? Óxido plumboso. Plumboso. Como é que fica o nome desse outro óxido? Óxido plúmbico. Proparoxítona. Tem um acento aqui, ó, agudo aqui, tá? Tem outra maneira de dar nome para esses 2 óxidos aqui? Tem. A gente usa, volta na segunda maneira de dar nome, é a chamada nomenclatura IUPAC. Falamos nisso na aula passada, tá? A gente agora não utiliza o nome derivado do latim mais não. Agora volta para o nome em português. E a carga elétrica, olha lá, mais 2, ó. A carga elétrica, ela é... Opa! Chatice. A carga elétrica, ela é designada aqui no nome pelo algarismo romano. Então, esse óxido aqui, o chumbo tem carga mais 2, então o nome dele é óxido de chumbo 2. Óxido de chumbo 2. Esse 2 romano aqui é a carga elétrica. E o de baixo? A carga elétrica é 4? Óxido de chumbo 4. Essa nomenclatura oso-ico é a nomenclatura clássica, é a nomenclatura chamada de usual, tá? Popular. Já essa outra, usando o romano, é chamada de nomenclatura IUPAC, que é a nomenclatura oficial. Ok, gente? Muito bem, vamos seguir. Ah, outra coisa, quando o elemento químico só tem um valor, olha lá o zinco, ó, só tem um valor mais 2, olha lá o potássio, só tem um valor mais 1, não se usa oso ou ico e também não se usa romano. Quando o elemento tem um valor só de inox, só um, o nome dele é o mais simples possível, óxido de fulano, óxido de fulano. Óxido de potássio, óxido de zinco, óxido de alumínio, óxido de sódio, tá? Quando o elemento só tem um valor. Quando tem 2 valores, aí não, aí muda. Aí você usa essas nomenclaturas aqui, do chumbo aqui, né? Oso-ico, furioso Frederico, né? Né? Ou então romano. Você pode usar o romano também. Muito bem. Aí esse cara aqui, ó. Esses 2 aqui, ó. Esses 2 aqui, eles são ametais. Ametais. O enxofre é ametal e o fósforo é ametal. Quando o elemento ligado ao oxigênio é ametal, o óxido tem caráter ácido. Nós vamos ver isso mais na frente, tá? Vamos voltar a falar nisso. E nesse caso, a nomenclatura clássica utiliza uma palavra chamada anidrido. Então, a palavra anidrido, olha lá, tá? Ali, ó. A palavra anidrido, ela é usada quando o óxido é formado por um ametal. Enxofre, fósforo, cloro, carbono, tá? Nitrogênio. Então, nesses casos, usa-se a palavra anidrido. Na nomenclatura clássica. Na nomenclatura IUPAC, não. Na nomenclatura IUPAC do algarismo romano, volta para a palavra óxido.
Então, aqui, ó, vamos acelerar nosso enxofre, coluna 6A. Se você for lá na coluna 6A, você vai ver que o enxofre, ele tem lá 3 cargas negativas. -2, +4 e +6. -2 não pode. O enxofre, ele não forma óxido com carga -2. Claro, o oxigênio já é negativo. Como é que você liga um negativo com outro negativo? Não tem jeito. O oxigênio é sempre negativo. Então, o elemento que liga nele é que vai ser positivo, tá? Então, se você for lá na tabela, o enxofre apresenta 2 cargas positivas possíveis. +4 e +6. Então, 4 para cá, 2 para lá, fica S2O4, simplifica, SO2. Qual o nome desse óxido ametálico? Anidrido sulfuroso. Olha lá o oso de novo, ó. Por que oso? Porque esse anidrido, essa substância, o enxofre está com seu menor valor positivo, +4. Tá? Ah, eu quero usar a nomenclatura IUPAC. Volta para a palavra óxido e a carga elétrica do enxofre, que no caso aqui é +4, vai ser designada por um algarismo romano. Esse anidrido sulfuroso, gente, ele é um dos principais poluentes atmosféricos nas grandes cidades, né? Ele é liberado no escapamento principalmente de veículos que queimam óleo diesel. O óleo diesel tem muito enxofre como impureza. Então, na hora que o óleo diesel queima no motor do caminhão, do ônibus, do trator, do navio, e por aí vai, da locomotiva, tá? Junto com o óleo diesel, o enxofre que está lá presente como impureza queima também. Aí ele reage com o oxigênio, é claro, né? Lá dentro do motor, e é despejado na atmosfera como SO2. Tá? É um gás poluente em São Paulo, Belo Horizonte, mas essas grandes, mega cidades, né? Pequim, na China, a quantidade de SO2 no ar é alta. Inclusive, o Conselho Nacional do Meio Ambiente no Brasil tem uma resolução que regulamenta os limites máximos de SO2 no ar, na atmosfera. Não só do SO2, outros poluentes também, né? Bom, olha aqui o SO3, ó, ficou meio rabiscado aqui, mas esse de baixo aqui é o SO3. Ó. Nesse caso, o enxofre tem carga +6, olha lá. Tem carga +6, ó. O enxofre tem carga +6. Então, enxofre +6, oxigênio -2. 2 para cá, 6 para lá, fica S2O6. Simplifica, 1, 3, né? Aqui a fórmula final, ó, SO3. Nome desse anidrido, porque é um óxido ametálico, anidrido sulfúrico. Por que Ico? Por que Frederico? Porque o valor +6 é o maior deles. 4 e 6 é o maior. Ou óxido de enxofre 6. A mesma coisa que para o fósforo. 3, 5. Fosforoso, fosfórico. Fósforo 3, fósforo 5. Tá? Muito bem. Na sequência, também já estudamos na aula passada, uma classe de substâncias, uma função chamada função hidróxido. A função hidróxido também é chamada de função base. E ela é muito simples. Como é que ela é formada? Ela é formada por um metal, cátion, positivo, olha lá, mais X, ligado num grupamento, esse é chamado grupamento funcional, porque é da função hidróxido.
tá? E esse grupamento é derivado da água, por isso que chama hidróxido, porque é derivado da água. Os hidróxidos, no laboratório, eles são produzidos a partir dos óxidos. Quando pega um óxido metálico, básico, olha lá, óxido básico, olha lá, o que nós acabamos de ver. Eles são capazes de produzir bases. Então, como que o hidróxido é produzido na prática? Pega-se um óxido básico, metálico, ele reage com água e produz o hidróxido. Está lá na apostila de vocês, dá uma lida lá na apostila. Mas esse resumo aqui é o seguinte: qual que é a fórmula geral dos hidróxidos? Escreve o símbolo do metal à esquerda, com a sua carga elétrica positiva, o grupamento hidroxila, chama hidroxila, do lado direito. A hidroxila tem carga -1, sempre, -1, olha lá, -1, tá? Aí é muito fácil, o X vem para o lado de cá, multiplicando o parênteses, o 1, o número 1, o algarismo 1, desce para o lado esquerdo aqui, multiplicando o metal, só. Então a fórmula fica M1, não escreve 1, OH, X do lado de fora do parênteses. Se o X for 1, não precisa escrever. Olha lá o lítio, mais 1, OH menos 1, um para lá, um para cá, tira o parênteses, não precisa, LiOH. Hidróxido de lítio, só isso. Alumínio, se vocês forem lá na tabela, o alumínio tem um valor só, mais 3, só, não tem outro valor. Então o nome dele vai ser hidróxido de alumínio. Como é que eu faço a fórmula? Pego o algarismo 3, multiplica cá embaixo, pego o algarismo 1, multiplica do lado esquerdo. Fica AlOH3, hidróxido de alumínio. Ok? Muito usado, além de ser usado na indústria, muito usado também como antiácido estomacal. Quem tem muita azia, né? Tem acidez estomacal, o hidróxido de alumínio, ele é uma base, a base neutraliza o ácido, né? Agora, olha esse caso aqui do cobre, que bacana. O cobre, olha lá ele. Opa. O cobre, ele é um metal, está lá na coluna 1B, lá no meio da tabela. Ele tem dois valores possíveis de inox, o valor -1 e o valor +2. Consequentemente, ele forma dois hidróxidos. Forma o CuOH, olha lá, 1, e forma o CuOH2, 2. Olha lá, forma CuOH2. Muito bem. Qual o nome? Agora a gente vai usar aquele mesmo raciocínio lá anterior. Eu tenho dois valores possíveis de inox, de carga elétrica? Tem. Então eu vou usar oso para o menor e ico para o maior. Então fica cuproso, esse, cúprico, o segundo, que aqui a carga do cobre é maior. Olha lá, +2. E a nomenclatura IUPAC, pode usar? Pode. Fica hidróxido de cobre 1, esse 1 aqui é a carga elétrica, +1. Hidróxido de cobre 2, romano, é a carga +2. Ok? Muito bem. Aqui um lembrete para vocês. Ó. Toda vez que for usar a nomenclatura oso, ico, a nomenclatura clássica, tá? Menor valor de inox, oso, maior valor de inox, ico. Para esses 4 aqui, para outros não. Ferroso, férrico, normal. Mercuroso, mercúrico, normal. Tá? Platinoso, platínico, normal. Tudo normal. Mas, quando se trata desses 4 bacanas aqui, dessa turminha aqui, ó, desses 4 gente boa aqui, principalmente o ouro, né? Quem não gosta do nosso amigo, né?
tá? Se for usar a nomenclatura clássica, oso, ico, furioso, Frederico, tem que usar a palavra latina. Cuproso, cúprico, auroso, áurico, plumboso, plúmbico, sulfuroso, sulfúrico. Ok? Muito bem. Vamos em frente. Vamos passar agora para os ácidos. Qual é a característica básica dos ácidos? É a presença desse grupamento aqui, ó, do grupamento hidrogênio mais um. Todo ácido apresenta esse grupamento, essa partícula funcional que é o hidrogênio mais um. E como é que eu faço a fórmula de um ácido? Muito simples. O hidrogênio tem carga positiva mais um. Tá? Então eu coloco o símbolo dele à esquerda. E à direita, nós vamos colocar um símbolo. Eu estou chamando de R aqui. Tá? Vocês vão ver por que mais à frente. Mas nesse primeiro caso, nós estamos estudando aqui um primeiro caso, ó, são dos ácidos não oxigenados. Também são chamados de hidrácidos. Não confunda com hidróxido, que nós acabamos de ver. Esses são os hidrácidos. E são os ácidos não oxigenados, não tem oxigênio. Aí é muito fácil. Esse R aqui, da fórmula, ele é um ametal. Olha lá. Ele é um ametal. Ou da coluna 6A, ou da coluna 7A. Muito simples. Como é que eu faço a fórmula? Ali, ó, eu escrevo o hidrogênio à esquerda com carga mais um, escrevo o ametal à direita com carga menos Y, que pode ser, olha aqui embaixo, ó, pode ser menos 2, aquele menos Y ali, ó, lá, à esquerda lá, pode ser menos 2, se for para esses elementos aqui da 6A, ó, enxofre, selênio, aqui é selênio, tá? Ficou rebuscado aqui, mas aqui é o selênio. Telúrio. O mais importante é o enxofre, não tenha dúvida, tá? E esse menos Y pode ser menos 1, olha lá, pode ser menos 1, se o R ali for um ametal da coluna 7A, flúor, cloro, bromo e iodo. É claro que o mais importante é o cloro, né, gente? O flúor também é importante também, mas o mais importante é o nosso amigo aqui, o cloro, tá? Aí como é que eu dou nome para esses ácidos aqui, ó? Simples. Você vai usar a palavra ácido, nome do elemento, seguido do sufixo hídrico. Não é ico, não, tá? Não confunda. É hídrico, quando se trata de um ácido não oxigenado. Então, é muito fácil. Ácido sulfídrico, aqui a gente usa o sulfo também. Ó. Ácido sulfídrico, ácido selenídrico, ácido telurídrico, ácido fluorídrico, ácido clorídrico e assim por diante. Tem também uma outra nomenclatura, que é usando o sufixo eto, Barreto, né? Barreto, aqui o sobrenome, Barreto aqui. Aí fica sulfeto de hidrogênio, fluoreto de hidrogênio, cloreto de hidrogênio. Tá? Vamos ver aqui embaixo, aqui, ó. Ali, ó. Enxofre. Vocês viram que lá nos óxidos, o enxofre ele era positivo, né? Mais 4, mais 6. Por que lá ele era positivo? Porque lá, o elemento que ficava negativo, lá nos óxidos, era o oxigênio. Então, o enxofre não tinha saída para ele tinha que ficar positivo. Agora, aqui não. Aqui o enxofre, ele tem uma maior tendência de pegar os elétrons para ele na ligação química. Então, quem vai assumir a carga negativa aqui vai ser o enxofre.
Aí o hidrogênio fica positivo. Como é que eu faço a fórmula? Multiplico 1 aqui embaixo, à direita, 2 à esquerda aqui, fica 2, 1. H2S. Nome, ácido, olha lá, ó, ácido aqui em cima, ó, sulfídrico. Tem alguns autores aí de livro aí que chamam de ácido sulfurídrico. Pode? Pode. Mas quase ninguém usa mais esse nome, ácido sulfurídrico. O mais usado é sulfídrico. Tá? Esse ácido, ele é tóxico, é venenoso para o ser humano, né? Tá? E tem um cheiro horroroso, tem cheiro de ovo podre, né? Tá? Qual o outro nome que eu posso dar para ele? É esse aqui, ó. Sulfeto de hidrogênio. Olha lá, é o segundo nome possível. Sulfeto de. Tá? Então, quando apareceu o eto aqui, o barreto aqui, tá? Significa que é um ácido sem oxigênio, tá? Se for sulfeto de hidrogênio, né? Ok? Olha esse outro de baixo aqui, ó. Hidrogênio mais 1, cloro está na coluna 7A, menos 1. Cloro menos 1. 1 para cá, 1 para lá, HCl. Esse ácido aí, gente, comercialmente, ele é vendido com o nome de ácido muriático. Tá? Ele é vendido comercialmente com esse nome. E também tem uma grande aplicação industrial, o ácido clorídrico, né? Tá? Existe um ramo da indústria química chamada de indústria cloroquímica, em que essa substância, esse ácido, ele é uma matéria-prima bastante utilizada. E nós, seres humanos, não, tem muito animal que tem também. A gente possui esse ácido no estômago. Ele é chamado de suco gástrico. Na verdade, o suco gástrico, ele tem enzimas, tem um monte de coisa lá, né? Mas um dos componentes do suco gástrico é esse ácido aqui, o ácido clorídrico. Quando o cara tem azia lá, tem acidez em excesso no estômago, é porque o suco gástrico dele está produzindo muito HCl, né? Ok, gente? Qual é o outro nome dele? Cloreto de hidrogênio. Se você substituir aqui, ó, pelo flúor, fica ácido fluorídrico, pelo bromo, ácido bromídrico, iodídrico, ali também, pelo selênio, pelo telúrio, tá? Muito bem. Vamos passar para frente. Agora nós vamos falar. Opa! Pulou. Opa! Aqui, calma, não é isso tudo não. Agora, nós vamos falar de uma outra classe dos ácidos, que são os ácidos que contêm átomos de oxigênio na molécula. Os anteriores não tinham átomo de oxigênio na molécula. Agora, nós estamos falando daqueles que contêm átomo de oxigênio na molécula. São os chamados ácidos oxigenados ou oxiácidos. Para fazer a fórmula agora, nós vamos ter que usar um esquema diferente. Como que a gente vai fazer a fórmula? Nós vamos pegar um anidrido. Estão lembrados do anidrido lá atrás? Se não lembra, volta o vídeo aí e dá uma olhada lá. Ou então vai lá na apostila olhar. O anidrido nada mais é do que um óxido ametálico. Por isso que ele é chamado de óxido de caráter ácido. Os anidridos são óxidos de caráter ácido porque eles são capazes de produzir ácido. São óxidos ácidos que, ao reagir com a água, produzem ácidos oxigenados, ok? Então, como é que fica a fórmula? A gente tem que partir da fórmula do anidrido. A gente tem que fazer uma reação química, tá? Reagir com a água e, na hora de fazer a fórmula do ácido oxigenado, existe uma sequência
definida. Não pode ser diferente dessa sequência. Qual é a sequência? Como o ácido oxigenado tem 3 elementos químicos, tem o hidrogênio, o elemento ametálico X, enxofre, cloro, nitrogênio, e também o oxigênio. A sequência é essa que vocês estão vendo aqui, ó. O H do lado esquerdo, o O do lado direito, o oxigênio do lado direito, e o elemento principal, aquele que vai dar característica ao ácido, que vai dar personalidade ao ácido, enxofre, nitrogênio, né? Cloro, carbono, ele é escrito na posição central, HXO, com os índices P, Q, R. Vamos fazer exemplo para vocês entenderem. Esse anidrido aqui, ó, que a gente já fez lá anteriormente, ó, o SO2, é o anidrido sulfuroso. Se quiser ver como é que chegou nisso aqui, volta lá nesse resumo aqui, que você vai ver lá, e na apostila também. Esse anidrido é o anidrido sulfuroso. Na hora de reagir com a água, vai ficar H. Quantos hidrogênios tem aqui? 2. S no meio. Quantos enxofre tem aqui? 1. Oxigênio. Tem 2 átomos de oxigênio aqui, no anidrido, e 1 átomo de oxigênio na água. Então, 2 mais 1, 3. Olha lá a nossa fórmula, ó. H2SO3. Quais são os valores aqui, ó? P, Q, R. O P vale 2, o Q vale 1 e o R vale 3. Tá? H2SO3. Qual que é o nome desse ácido? O nome desse ácido é derivado do nome do anidrido. Qual que é o nome do anidrido? Anidrido sulfuroso, furioso. O que você vai fazer? Nós vamos fazer agora? Simplesmente trocar a palavra anidrido, tira a palavra anidrido e substitui pela palavra o quê? Pela palavra ácido. O que era anidrido sulfuroso passa a se chamar ácido sulfuroso. Aqui, é claro, gente. O ácido sulfuroso, ele não é derivado, ele não é produzido a partir do anidrido sulfuroso, né? É igual pai e filho aqui, né? O papai é anidrido, o fiote é ácido, né? Sulfuroso, ok? A mesma coisa aqui, ó. A mesmíssima coisa aqui, ó. Esse anidrido, se quiser rever, volta lá atrás, né? É o anidrido sulfúrico reagindo com água. H2O. Que ficou bem borrado aqui, mas isso aqui é água, né? Tá, H2, S, 1, né? 3 oxigênio com 1, 4. Nome, pega